bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Gustavo, que vai fazer as reflexões da nossa manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos às vésperas do nosso Vir a Ser, hoje capítulo 88, em louvor da prece. E com tanta alegria, né? Em janeiro começamos os nossos 90 dias e estamos chegando juntos, já no capítulo 88, pensando em como essa esperança, né? Compartilhando e multiplicando essa esperança. Então, para dar início à nossa manhã, vamos começar com a nossa prece, nos dando as mãos, entrando em nosso quarto íntimo e agradecendo tudo que temos recebido, todo o cuidado, todo o amparo, que tenhamos olhos de ver as luzes de Jesus iluminando o nosso caminho. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, nos deixou as lições que sustentam os nossos corações e que guiam a nossa caminhada até os braços de nosso Pai. Agradecemos a cada coração que todas as manhãs conosco compartilha e constrói no seu mundo íntimo a esperança, a fé em movimento, a certeza do amparo divino e a certeza das nossas mãos na construção de um mundo melhor. Muito obrigado por essa manhã, que possamos sentir a proteção e o cuidado permanente em cada segundo de nossa existência. Que assim seja. Bom dia, Gustavo. Que alegria estarmos juntos, né? Começamos lá no início, nos primeiros dias, e agora vamos concluir juntos esses dias de esperança. Para quem ainda não te ouviu aqui conosco, nos conte de onde você fala, como chegou até o Instituto Ser e como que foi a reflexão desse capítulo 88 em louvor da prece. Um momento tão importante a gente falar sobre prece, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. Eu me chamo Gustavo Silveira. Estou atualmente morando em Uberlândia. Sou natural de Araxá e moro em Uberlândia, Minas Gerais. Cheguei ao ser por conta de uma música chamada... me fugiu o nome da música agora. Mas é a música sobre o Brasil, do Verbos Diversos. Composta pelo João Galberto. E por causa dessa música, tive contato com ele, e aí pude chegar em contato com o Ser em 2021. Já acompanhava o trabalho da instituição antes, né, pelos podcasts, pelas letras musicais, enfim. E daí, por causa da música, pude começar a participar das lives do Espiritismo TV, e depois vir a ser, enfim. Aí os laços foram se estreitando, né? Conforme Jesus permitiu. E hoje, quando a Márcia mandou lá, né, lá atrás, ela mandou a planilha com o cronograma, e eu vi que o capítulo 88 estava livre, eu fiquei muito feliz, porque não que a obra toda não seja extraordinária, né? Emmanuel é assim, ele é muito, muito além
do que eu poderia expressar aqui, sempre fantástico. Mas este capítulo é o capítulo que mais me toca o coração. Então a leitura dele sempre é uma leitura muito especial. Assim, não importa quantas vezes, não importa quantas vezes eu leia, né? A gente vai fazer a leitura aqui brevemente em alguns pontos, né? Mas é sempre muito especial porque o capítulo se chama Em Louvor da Prece, né? Em Louvor da Prece. E o título para mim já é uma dica, né? Em Louvor da Prece. Tim e Vanessa tem uma música chamada Prece, né? E aí eles começam assim: O pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Eu gosto muito quando eles apresentam a prece como um recurso. Porque o que é um recurso? É algo que você pode se recorrer. É algo que você pode lançar mão, né? Então, vamos dizer assim, a prece é um direito. E eu gosto muito de pensar a prece como um direito, porque muitas vezes a gente entende a prece como um dever. Ah, agora eu tenho que orar antes de dormir, eu tenho que orar. Não, é mais bonito, né? Você não tem que orar, você pode orar. E o fato de a gente poder é um recurso que a gente tem na mão, diz muito da bondade de Deus para conosco. Porque ele poderia muito bem, vamos dizer assim, ainda mais depois que a doutrina espírita foi revelada, né, que a gente sabe que a gente tem eternidade pela frente, Deus poderia ter dito assim: olha, eu já dei a eternidade para vocês, agora se virem, né? Vocês podem errar o tanto que vocês quiserem, né? Não existe mais inferno, então vocês podem errar o tanto que vocês quiserem, agora é com vocês. Agora eu tô fora, eu já fiz toda a minha parte, né? E não. Deus fala assim: olha, você tem a eternidade pela frente, você tem todas as chances que você quiser, você pode fazer tudo que você quiser. E além de tudo isso, você pode conversar comigo. Eu acho isso assim de uma bondade, de um amor tão profundo, porque é Deus dizendo assim: olha, não só eu vou te dar todos os recursos e tudo que você precisar, além de tudo isso, eu estou do seu lado para te ouvir se você quiser. Se você quiser, porque é um recurso. Então, por isso que me toca muito, em louvor da prece, porque o Emmanuel vai falar assim: olha, você vai passar por um punhado de coisa, e nisso tudo, você vai poder orar, você vai poder conversar com Deus, você tem essa ferramenta nas mãos. E aí, é, e aí eu acho que a gente entra num outro ponto que é fabuloso, que é acompanhando os estudos dos Salmos, né, com o Haroldo. O Haroldo falou uma coisa que tem coisas que o Haroldo fala, né, gente, que a gente fica assim: nossa, meu Deus do céu, como é que o ser humano pode numa frase impactar tanto, né? Mas quando logo no comecinho, né, dos estudos, que ele comentava, acho que um rabino, né, uma pessoa assim, uma pessoa muito sábia, compartilhou que a maneira como a religião, né, entende a oração, como ela passa a oração, diz muito da fé, né? Como que essa religião entende a fé. E eu penso que a metáfora que o Emmanuel vai trazer aqui, sobretudo o versículo que ele selecionou e a metáfora que ele traz ao final do texto, nos pede pensar muito a nossa relação com Deus, porque a maneira como a gente ora diz muito como é que a nossa relação com Deus se dá. E então, se a gente pensa a oração nessa perspectiva bonita de um recurso e que é o Pai se dispondo a ouvir e a falar, né, também, ainda assim acho que a gente tem que pensar a maneira de orar, né, como que a gente ora. Mas vamos lá, vamos
trazer aqui alguns pontos é, que eu acho que a gente pode extrair uma reflexão muito oportuna, né? Então, Livro da Esperança, capítulo 88, em louvor da prece. Emmanuel seleciona um pouquinho antes, né, da oração ali do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 6 de Mateus, Jesus diz assim: Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao Pai no íntimo. E o Pai que vê no íntimo vos recompensará. E também, lá do item 4, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. E, e aí o Emmanuel vai começar o texto comentando assim: Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova, e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustentação da moléstia, e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Assustação, perdão. Suplicaste a assustação da moléstia, e a doença chegou a infligir-te a deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, e a carência te bate à porta. Ou seja, te fez oração e parece que ninguém ouviu, né? Porque Deus pediu uma coisa e aconteceu exatamente o contrário do que se queria. Acontece com frequência, né? Mas, se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais de sorrimento difícil, e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Então, é a prece aliada ao exercício das boas obras vai nos permitir compreender que o não que Deus possa dar, esse não é infinitamente melhor do que o sim que a gente queria, né? Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Ou seja, não basta orar. Apesar da oração ser um recurso, né? Não basta orar. Contudo, se perseveramos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, então é prece e ação, né? É orar e agir, né? Nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos à condição de credores e adversários. Então, a gente, é, o que o Emmanuel está falando aqui é que a gente só ora, né, até o acontecimento, né? Então, a gente ora pela saúde até que haja o desencarne. A gente ora pela boa situação financeira até que a dívida chegue, né? Então, o que o Emmanuel está falando é assim, continua orando, né? Ainda que o acontecimento já tenha se dado, mas continua orando, continua fortalecendo essa conexão, né? Aí, é, aí ele vai falar um pouquinho disso, né? Se guardas esse ou aquele problema de consciência depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afaste da prece mesmo assim.
Então, ele está falando todas as situações, né? As situações externas e internas. Só continua orando mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então, a prece, ela traz o forma o campo do pensamento puro, né? A prece, ela abre espaço no nosso pensamento. Ela ilumina, né? Que é o que ele vai falar aqui no final. A prece ilumina para que então a gente possa agir, né? Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. Por isso que ele está falando sempre da boa obra. Então a gente faz a oração para abrir espaço no nosso pensamento para que Deus possa falar e a partir daí a gente age e continua orando. Aí ele diz assim: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, e essa, essa especificação que ele faz aqui é importante, né? Que ele não está falando da oração de um espírito puro. Ele não está falando o que que a oração representa para um espírito puro. Ele está falando, ele está fazendo essa analogia para uma alma comprometida em lutas na sombra, né? Então, a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, um espírito em evolução, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Eu acho essa metáfora aqui, assim, o fino do fino, né? Então a oração não resolve, a oração sozinha não resolve nada, mas ela mostra com mais clareza o que é que precisa ser feito. Mas o que eu achei muito curioso, que me tocou muito na leitura agora, né, para essa nossa live, é por que que o Emmanuel usou metáfora da casa. Aí isso aqui me tocou diferente, porque o versículo que ele pegou foi: quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao Pai no íntimo. E o Pai que vê no íntimo vos recompensará. Então ele está falando de uma casa que está desarranjada. A gente poderia pensar aqui, pegando a fala de Jesus, pensar no quarto. É o meu quarto. O meu quarto está desarrumado. E eu preciso arrumar. E eu vou orar a Deus para Ele me mostrar nesse quarto o que que eu posso fazer. Onde é que tá a bagunça, né? Mas a pergunta que me veio é assim: onde é que está esse quarto? Onde é que está esse quarto? Fala assim, tá no meu coração. Tá. Mas esse quarto é um quarto que eu entendo que ele está na casa de Deus. E eu estou convidando meu pai para partilhar comigo. Ou eu entendo que esse quarto está fora. E eu estou convidando o Senhor, o Deus, né? O Senhor bravo, o Senhor dos exércitos, para ele vir entrar comigo. Assim, na hora que eu estou orando, eu estou na casa do meu pai, expondo para ele os problemas, ou eu estou com o Senhor dos Exércitos, né? Ou eu estou com o Senhor, o dono da obra toda, né? Então me tocou muito pensar que a gente está na casa do Pai, né? Que às vezes a gente faz oração até com medo, assim, né? Falando com Deus, como se ele fosse um general, né? Assim, e aí eu tenho que usar as palavras mais corretas, né? As mais bonitas, para ver se eu toco o coração dele, porque ele é tão frio. Então eu tenho que dar um jeito para ver se eu atingo o coração desse homem, né? Não, o meu quarto, esse quarto, é um quarto na casa do Pai. Na oração eu estou conversando com o Pai, né? Então, é,
entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto, na casa do seu pai. Tá certo? A gente não tá fora, não, né? Isso me tocou um pouquinho, porque às vezes a gente usa, né? A gente vai fazer oração, a gente nem se reconhece na oração que a gente faz, porque é umas palavras que a gente nem costuma usar. É um jeito que a gente nem costuma fazer, né? Porque essa maneira de orar, ela tá dizendo muito de como que a gente se relaciona com Deus. Eu tô me relacionando. Deus, para mim, é um pai com poderes divinos, ou é um senhor dos exércitos com poderes de pai, né? Não, é um pai com poderes divinos, né? A primeira coisa que ele é pai. A primeira coisa que ele é pai. Então, eu achei assim a metáfora que o Emmanuel trouxe muito precisa, porque ele está falando da casa, né? Ele está falando de um local. Mas eu poderia pensar esse quarto que Jesus fala, na casa de Deus. Eu estou dentro da casa, estou conversando com meu pai, expondo os problemas. Eu preciso ter mais honestidade na minha oração. No fundo é isso. Minha oração precisa ser mais sincera, porque eu estou conversando com meu pai. Não precisa ter medo, não precisa ter pudor, né? Não, ele está ali para ouvir. E a oração é boa. É muito bom orar, porque uma coisa é quando algo nos acontece, ainda que seja algo de bom, né? Se a gente pensar assim, algo de bom me aconteceu. Uma coisa é quando isso acontece sem você orar, e outra coisa é quando acontece depois que você orou. Porque não é que vai dar tudo certo sempre, né? Ou pelo menos certo segundo a nossa concepção. Mas quando a gente pede com sinceridade e é atendido ou não, mas quando é atendido, a gente percebe que alguém ouviu, né? Isso é extraordinário. É uma experiência que eu desejo a todos. Então, que a gente possa orar com mais sinceridade, porque nós estamos no nosso quarto, na casa do nosso Pai, conversando com Ele. Às vezes pedindo ajuda, às vezes agradecendo, né? Mas em geral pedindo ajuda, né? Em geral a gente está pedindo alguma coisa, mas é com o nosso Pai que nós estamos conversando. Então, uma pergunta que eu me fiz é: como é que eu converso com o meu Pai da Terra? Como é que eu converso com Deus? Eu percebi que tem muita diferença. E aí eu acho que essa diferença tem que diminuir um pouco, porque eu tô conversando com meu pai mesmo. É isso, gente. Essas são as reflexões que gostaria de compartilhar acerca desse capítulo, me tocaram profundamente. E então, eu quero dizer só mais uma coisa. Eu lamento muito não poder estar no Viraceira esse ano. Eu havia pensado que seria em maio, né? E aí, infelizmente, a data de abril já estava comprometida. Mas ano que vem estaremos juntos, se Deus quiser, se Deus permitir. Um grande abraço a todos e um ótimo dia. Sim, super. Meia hora, né? Eu tô ouvindo a aula. E aí, Tem um eu ouço. microfone aberto. Gustavo, obrigada, amigo, sempre, né? Você não vai estar esse ano presencialmente, mas vai estar conosco e ano que vem estaremos juntos, com certeza estaremos juntos. Agradecemos imensamente, né, esse orar no quarto com o nosso Pai, essa luz que vai ser acesa para que a gente possa ver o que precisa ser arrumado, né? Belíssima lição, belíssimas reflexões, começando o nosso dia. Vamos pedir para Maria Aires fazer a prece de encerramento. Então vamos, queridos amigos. Você paga.
fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto, com muita alegria, e falar com o nosso Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso pastor, nosso guia e modelo de amor, de bondade, de compaixão. Querido Jesus, aqui estamos diante de Ti, com o coração preenchido de esperança a cada dia mais. Porque é o Teu amor que nos embala todos os dias, diante dos momentos difíceis, felizes, na dúvida, na insatisfação. É a Ti que podemos recorrer, porque sabe de todas as nossas fragilidades, sabe daquilo que precisamos e o quanto de amor temos também dentro de cada um de nós. E é esse amor, Pai, querido irmão, com que Deus nos criou e que Tu tão lindamente comunga com Ele esse amor, que és o representante dele aqui na Terra, a nos guiar, porque a sua comunhão com Ele é perfeita. E assim a gente pede para que tenhamos força, coragem, esperança, para ir nos modificando a cada dia mais. Enquanto esse amor vai nos preenchendo, tomando conta do nosso espírito, a gente vai sendo luz na nossa casa, no nosso trabalho, dentro da gente, com os nossos familiares, com tudo que nos revela filhos de Deus. Então, que a gente espalhe esse amor pela humanidade, porque é de amor que precisamos. Porque o amor é que somos, o amor é que Tu és. Então, Jesus, que a cada dia a gente possa ser uma oração viva, agradecendo, sendo sincero com o nosso Pai, sincero contigo, Jesus, porque sabemos da Tua proteção, sabemos que estamos mergulhados no Teu amor, no amor de Deus. E assim, como família universal, te agradecemos pelo dia de hoje, por essa manhã linda e por uma felicidade que nos toma conta, porque falta muito pouco, Jesus, para termos um encontro onde o amor também será muito vivido por todos nós. E sabemos da sua presença e de todos os amigos espirituais que aqui estão, nos fazendo caminhar também para esse encontro e para uma vida melhor, para uma nova criatura. Muito obrigada, muito. Dia de muita paz, de muita luz, de muito amor para todos nós, para esse mundo inteiro. Muito obrigada. Que assim seja. Que delícia. Que assim seja. Bom dia, amigos. Bom dia,